videoaula. Nessa aula, então, a gente vai resolver alguns exercícios relacionados à parte de cinemática, mais propriamente os exercícios destinados a movimento uniforme. Bem, primeiro exercício, a gente tem um cometa movendo-se em direção ao Sol, é inicialmente observado a uma distância x inicial de 3 vezes 10 a 12 metros relativamente ao Sol. Exatamente após um ano, ele é observado na posição xf, posição final, igual a 2,1 vezes 10 a 12 metros. Determine seu deslocamento e sua velocidade média. Bem, para resolver esse problema, então, a gente vai partir das posições fornecidas. Então, foi fornecido para a gente aqui a posição inicial, é de 3 vezes 10 a 12 metros, e a posição final, xf, que é igual a 2,1 vezes 10 a 12 metros. Tá? Bem, a gente precisa então escolher os tempos. Tá? A posição então inicial a gente vai adotar então como sendo o tempo inicial que a gente está analisando esse movimento. Por isso, então, o tempo inicial TI é igual a 0 segundos. E o tempo final, né, que é após um ano de deslocamento ali, a gente vai ter então a nossa posição, o nosso tempo final. No entanto, para resolver o problema, a gente precisa converter esse em um ano na unidade de segundos, o que vai dar então para a gente de 3,16 vezes 10 a sétima segundos. De posse então dessas informações, a gente vai então partir agora para calcular a velocidade, que é o pedido no problema. Então a velocidade é a razão do espaço em função do tempo, ou seja, um ΔX pelo ΔT, ou seja, a variação da posição que a gente tem dividido pela variação de tempo. Nesse caso, então, a gente pode dizer que a nossa velocidade, que vai ser a velocidade média solicitada, é igual a ΔX sobre ΔT. ΔX, então, é a posição final menos a inicial. Nesse caso, então, a gente tem 2,1 vezes 10 elevado a 12 metros, menos a posição inicial, que é de 3 vezes 10 elevado a 12 metros, dividido pela variação do tempo. Nesse caso, então, é o tempo final, 3,16 vezes 10 a sétima segundos, menos o tempo final, o tempo inicial, que nesse caso aqui é 0. Portanto, então, realizando as contas, a gente vai chegar a um valor de velocidade média de menos 2,85 vezes 10 a quarta metros por segundo. Esse negativo, então, implica para a gente que o deslocamento está sendo no sentido da posição em direção ao Sol. Tá? Se ele tivesse, então, se distanciando, a gente poderia, então, ter que essa velocidade ali, ela seria positiva. Bem, a gente pode também expressar essa velocidade aqui, ao invés de expressar ela em metros por segundo, a gente pode expressar ela também em quilômetros por hora, e nesse caso, então, a gente vai ter menos 102.600 km por hora, que é a velocidade, então, desenvolvida aí pelo corpo celeste. O exercício número 2. Normalmente você gasta 10 minutos para percorrer 5 km até a escola de uma pista retilínea. Você sai de casa 15 minutos antes de as aulas começarem. Num determinado dia, um semáforo quebrado custa-lhe um atraso, diminuindo o fluxo do tráfego para 20 km por hora. Nos primeiros 2 km do trajeto. Nessas condições, você se atrasaria para as aulas? Então, o problema aqui dá para você que você tem um atraso nos primeiros 2 km, o que significa então que os 3 km restantes você vai trafegar na velocidade usual. Bem, para saber então o tempo total, primeiramente a gente precisa saber o tempo que você leva para percorrer, usualmente aqui esses 5 km,
que você tem para percorrer. Então, o tempo total seria o tempo que você gastou nos 2 primeiros quilômetros, que é o atraso que você tem, mais os 3 quilômetros finais que você desenvolve numa velocidade normal do dia a dia. Bem, então primeiramente a gente precisa calcular então essa velocidade e o tempo que você tem nos primeiros 2 quilômetros. Para percorrer então 2 quilômetros, a gente vai calcular esse tempo através da relação da velocidade. Temos então que a velocidade é a razão do espaço pelo tempo, velocidade média nesse caso que a gente está tratando, o que implica então para a gente, se eu isolar aqui o tempo, que é a variável que a gente quer descobrir, então a variação de tempo vai ser então o deslocamento, ΔX, dividido pela velocidade média. Ou seja, a gente gastou em 2 km, percorrendo a 20 km por hora, a gente gastou 0,1 hora. Convertendo esse tempo de horas aqui para minutos, a gente tem então 6 minutos. Esse então é o tempo que você gasta para percorrer os 2 primeiros quilômetros. Resta então a gente calcular o tempo que você gasta para percorrer os 3 quilômetros, que é feito na velocidade usual. Em primeira coisa, então, a gente precisa saber qual que é essa velocidade usual. Então, para saber qual que é essa velocidade usual, a gente vai achar o tempo que você percorre, que vai percorrer 3 km, que é o tempo, que é a distância faltante. Então, primeiro, vamos descobrir a velocidade. Então, a velocidade usual vai ser o deslocamento total que você faz num dia sem atraso, dividido pelo tempo que você gasta nesse dia que você não tem nenhum atraso. Então, 5 km você percorre em 10 minutos, o que daria então 0,5 km por minuto. Então essa daí então seria a sua velocidade que você trafega sem tiver nenhum atraso. E é essa velocidade que você vai percorrer os 3 km finais. Portanto, agora vamos calcular qual que vai ser o tempo que você gasta para percorrer 3 km. Então, 3 km, que é o intervalo de tempo que eu quero calcular, ΔT de 3 km, vai ser a distância que eu vou percorrer, nesse caso, então 3 km, pela velocidade usual que a gente calculou anteriormente, 0,5 km por minuto. Então vai ser 3 km dividido por 0,5, o que vai dar então para a gente aqui um tempo de 6 minutos para percorrer os 3 km restantes. Portanto, o tempo total vai ser a soma desses dois tempos. O tempo para percorrer 2 km, mais o tempo para percorrer 3 km. Então, assim a gente vai ter que o tempo total, que é o tempo desses 2 km mais o tempo de 3 km, que é 6 mais 6 minutos, que dá um total de 12 minutos. Então, você vai gastar 12 minutos aí para chegar até a escola, mesmo tendo esse atraso é devido ao semáforo. Como você sai 15 minutos com antecedência, tá? Significa então que esses 12 minutos aqui que você vai gastar agora, tá? Ou seja, os 2 minutos a mais do tempo usual, não vai ser o suficiente para fazer você chegar atrasado. Então, portanto, como você sai com 15 minutos de antecedência, não se atrasará para a sua aula. No terceiro exercício, então, temos a seguinte questão. Você corre 100 metros em 12 segundos. Faz a volta e retorna trotando 50 metros em direção ao ponto de partida em 30 segundos. Calcule, letra A, sua velocidade média de percurso. E B, sua velocidade média para todo o percurso. Bem, a gente precisa entender, então, o que está se passando aqui. Os primeiros 100 metros, você vai correr com a sua velocidade máxima ali, então você vai gastar 12 segundos. Você retorna na direção de onde você partiu, tá? Agora, correndo um pouquinho mais devagar, por 50 metros. E você gasta aí, logicamente, um tempo maior que
30 segundos. Na letra A, então, que é a velocidade média do percurso, então eu quero saber a velocidade que você gastou para percorrer toda essa distância, contando o tempo, a distância de 100 metros e o retorno de 50 metros. E na letra B, eu quero saber, então, a distância, a velocidade percorrida na distância líquida, ou seja, a ida e a volta e o quanto que você percorreu, então, desse percurso. Bem, vamos lá, então, explicitar um pouquinho melhor ali o que eu elucidei ali do exercício. Então, na letra A, a gente vai precisar calcular a velocidade média, que é igual à distância total dividido pelo tempo. Nesse caso, então, a velocidade média vai ser o espaço que eu percorri dividido pelo tempo. Esse espaço S aqui, que eu estou chamando, que é a distância total, ela vai ter então uma distância que você correu, S1, que são 100 metros, mais a distância S2, que são 50 metros. Então 100 metros mais 50 metros, então você tem uma distância total ali de 150 metros. O tempo que você gastou é o tempo para você percorrer, obviamente, os 100 metros, então os 12 segundos, mais o tempo que você gastou para percorrer os 50 metros, que foram 30 segundos. Então o tempo total que você tem ali é de 42 segundos. Calculando então essa velocidade média, então a gente tem aqui 150 metros dividido por 42 segundos, e temos então uma velocidade de 3,57 metros por segundo. Tá? Então essa daqui é a sua velocidade média que você tem nesse percurso, percorrendo 100 mais 50 metros. Tudo bem? Bem, já na letra B, ele quer então a velocidade média em todo o seu percurso, ou seja, é a distância do deslocamento líquido, ou seja, do seu ponto de partida até o seu ponto final, o quanto que você realmente se deslocou. Tá? Ou seja, essa variação então vai levar em consideração agora essa distância final que você vai estar após toda essa trajetória. Tá? Obviamente dentro de um intervalo de tempo ΔT aqui. Então, novamente, a velocidade média é ΔX por ΔT. Tá? Esse deslocamento líquido ΔX aqui, ele vai ser então a posição final que você vai estar, menos a posição inicial. Onde então a posição inicial que você tem é 0. A posição final é 50 metros, porque você andou primeiramente 100 metros, mas você retornou de novo mais 50 metros, ou seja, a distância líquida é de 50 metros que você percorreu. Nesse caso, então, calculando agora essa velocidade média, ΔX por ΔT, então eu vou ter aqui a variação, x final 50 metros, menos o x inicial, que é 0 metros, ponto de partida, dividido então pelo tempo total que você tem ali, nesse caso, 42 segundos. Portanto, a velocidade média que você vai ter nessa situação é de 1,19 metros por segundo. A quarta questão, temos 2 trens sob trilhos paralelos, distantes 75 km um do outro, aproximando-se com uma velocidade de 15 km por hora cada um. Um pássaro voa indo e voltando entre os trens a 20 km por hora até que os trens passam um pelo outro. Qual a distância percorrida pelo pássaro? Bem, para a gente então determinar a distância percorrida pelo pássaro, a gente vai partir então da seguinte preposição. A velocidade então do pássaro é a posição do pássaro dividido pelo tempo. Tá? Bem, a velocidade é fornecida para a gente, a posição então é o que a gente precisa encontrar. O tempo, tá? Esse tempo vai estar relacionado então com o tempo que os trens levam para se cruzarem. Então a gente precisa encontrar esse tempo. A posição do pássaro então fica sendo dada pela expressão
xp, ou seja, a distância percorrida pelo pássaro, é a velocidade do pássaro vezes o tempo então que os trens gastam até eles se cruzarem. Esse tempo então a gente tira então da distância percorrida pelos trens. Tá? Então a distância total que os trens vão percorrer vai ser a distância do trem 1, x1, que eu estou chamando, mais a distância do segundo trem, que eu estou chamando de x2, que é igual a d. Esse d, então, é a distância que eu tenho separando esses dois trens, que foi fornecida para o problema, onde esse d, então, é 75 km. Bem, para calcular, então, essa posição x1 aqui do primeiro trem, a gente tem, então, a velocidade desse trem, v1, vezes o tempo. E para calcular a posição x2 do segundo trem, a gente tem a velocidade do trem, v2, vezes o tempo. Como o tempo aqui é o comum entre os dois trens, eu vou colocar, então, o tempo em evidência. T, então, é a velocidade do primeiro trem mais a velocidade do segundo trem, que é igual a d, que é a distância que separa esses dois trens. Portanto, então, a gente isola o nosso tempo. O tempo, então, vai ser a distância entre os trens dividido pela soma das duas velocidades dos trens. Nesse caso, então, a gente tem que a distância entre os trens era 75 km, a velocidade do primeiro trem 15 km por hora, mais a velocidade do segundo trem, que é 15 km por hora também. Fazendo então essas contas, a gente vai ter um tempo de 2,5 horas. Então, essa é o tempo que o pássaro vai estar voando até os trens se cruzarem. Sabendo então esse tempo que o pássaro vai ficar voando, então eu vou calcular a distância então do pássaro, xp. Então, essa distância xp do pássaro é igual à velocidade do pássaro vezes o tempo. Xp, então, vai ser 20 km por hora, que é a velocidade que foi fornecida para a gente que o pássaro está voando, vezes o tempo que a gente calculou, que é de 2,5 horas, que nesse caso, então, em particular, vai dar que a distância percorrida ali pelo pássaro é de 50 km. O quinto exercício. A posição de uma partícula em função do tempo é fornecida através da curva mostrada na figura abaixo. Letra A. Determine a velocidade instantânea no tempo t igual a 2 segundos. Letra B. Qual é o tempo correspondente ao maior valor da velocidade? Letra C. Quando ela é igual a zero. Letra D. Em algum trecho ela é negativa? Bem, esse tipo de exercício, então, é um exercício bem conceitual. Então, a gente vai utilizar o gráfico aqui fornecido para a gente e vamos aplicar simplesmente os conceitos que a gente tem para determinar as variáveis aí solicitadas no problema. Bem, na letra A, então, ele quer saber, então, quanto que vai ser essa velocidade no tempo de 2 segundos. Tá? Bem, a gente vai utilizar então a definição que a gente tem ali de velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea ela vai ser então o coeficiente angular que a gente tem da reta que passa no tempo igual a 2 segundos, tá? Ou seja, essa reta aqui em particular que a gente está descrevendo aqui num tempo igual a de 2 segundos, tá? Ou seja, eu estou interessado nesse ponto aqui, e a partir então desse ponto, a gente passa uma reta tangente a essa curva. Ao fazer isso, então, a gente tem essa linha aqui tracejada, e pela definição, então, a gente tem então que a inclinação dessa reta tangente vai ser dada a velocidade. Então, a tangente do ângulo formado por aquela reta aqui, por essa reta aqui, ou seja, esse θ, vai ser a velocidade instantânea que a gente está procurando. Bem, para calcular
esse coeficiente angular, tá? A gente vai então calcular essa tangente de θ. A tangente de θ aqui então é dado cateto oposto pelo cateto adjacente. Então a variação dessa posição x pela variação do nosso tempo t. Tá? Portanto, a velocidade aqui nesse caso vai ser ΔX por ΔT. Bem, nesse triângulo retângulo que a gente marcou aqui, a gente vai escolher então uma posição x2, que seria a posição final, menos x1, que é a inicial, dividido por um tempo t2, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Vamos dar um zoom aqui no gráfico. Se eu for analisar nesse ponto inicial aqui, a gente tem um tempo igual a 2 segundos. E aqui pelo esse triângulo retângulo, a gente vai ter um tempo final de 5 segundos. Para esses mesmos pontos aqui, agora para a posição, eu vou ter em 2 segundos uma posição de 4 metros. E para 5 segundos, eu vou ter aproximadamente aqui 8,5. Portanto, então, a minha velocidade vai ser a posição final, 8,5 metros, menos a posição inicial, que é 4 metros, dividido pelo tempo final, que é 5 segundos, menos o tempo inicial, que é de 2 segundos. Fazendo, então, esses cálculos, a gente chega, então, a uma velocidade instantânea de 1,5 metros por segundo. Então, é um problema que a gente só utilizou até agora conceitos. Na letra B. Na letra B, então, ele pede para a gente calcular a maior velocidade. A maior velocidade vai ocorrer quando eu tiver a maior inclinação de uma reta tangente através dessa curva aqui. Tá? Analisando todos os pontos, a maior inclinação vai ser quando ele tiver quase aí 90 graus. A gente vai ter, então, esse ponto aqui em particular. Vamos dar um zoom nele aqui. Esse ponto, então, dá essa linha em verde, tá? Que é a tangente nesse ponto. Esse ponto em particular é um tempo de 4 segundos. Portanto, então, para o tempo de 4 segundos é quando eu vou ter a minha maior velocidade. Então, a maior velocidade ocorre para t igual a 4 segundos, aproximadamente, porque a gente não tem muita precisão aqui no gráfico, mas seria aproximadamente 4 segundos ali. Então, a gente nem precisou fazer muitas contas, só aplicando os conceitos, a gente determinou, então, esse tempo que ocorre a maior velocidade. Bem, a letra C. A letra C, então, pede para a gente determinar, então, quando que essa velocidade vai ser nula. Então, a velocidade vai ser nula sempre que quando a gente tiver a reta tangente ali, que ela seja paralela ao eixo do tempo. Tá? Ou seja, quando a gente tiver o nosso coeficiente angular ali como sendo nulo. Então, a gente tem dois pontos aqui que a gente pode observar que isso acontece. A gente, nesse ponto aqui em particular, que ele passa uma reta tangente aqui e ele fica paralelo ao eixo do tempo. E nesse ponto aqui, que ele fica também paralelo aqui ao eixo do tempo. Se eu for pegar então esse primeiro ponto aqui, eu vou ter que ele é aproximadamente aqui no tempo igual a zero. E nesse caso aqui em particular, eu vou ter ele para o tempo igual a 6 segundos. Portanto, então, a velocidade vai ser nula para o tempo igual a 0 segundos e para o tempo igual a 6 segundos para esse movimento que a gente está observando aqui no gráfico. Por fim, então, a gente tem aqui a letra C, tá? Que ele solicita para a gente, então, se em algum ponto a gente vai ter uma velocidade negativa. Para a velocidade ser negativa, tá? O coeficiente angular também tem que ser negativo, ou seja, ele vai ter que ter uma inclinação aqui aonde a nossa reta aqui ela vai passar pelo segundo e quarto quadrante ali do nosso sistema trigonométrico. Tá? Nesse caso, então, a gente pode observar aqui essa curva aqui em verde, essa linha aqui em verde,
tangente, e essa linha aqui em verde também tangente, que são condições aí que o coeficiente angular vai ser negativo. Mas não só para esse ponto aqui em particular, mas para todos e qualquer pontos depois aqui dos 6 segundos, a gente vai ver que toda a reta tangente que eu passar aqui em qualquer um desses pontos, ela vai ter essa configuração. A mesma coisa acontece aqui para depois, ou melhor dizendo, antes do zero. Tá? Qualquer ponto antes do zero aqui, a gente vai ter que a curva aqui, tá? Vai ter uma reta tangente que vai estar nessa configuração aqui, passando pelo segundo e quarto quadrante ali do nosso diagrama trigonométrico. Tá? Portanto, então, a gente pode concluir que as velocidades vai ser negativa para tempo que for depois de 6 segundos e para qualquer tempo t antes de 0 segundos. Tá? Então, nesse caso, então, aqui a gente vai ter uma velocidade negativa. Tudo bem? Bem, pessoal, a gente encerra então por aqui a resolução de exercícios. Tá? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aqui por um dos meios de comunicação que eu vou deixar disponíveis para vocês acessarem. Tá? E aí então eu posso tirar dúvida de vocês caso tenha alguma dúvida aí relacionada a algum desses exercícios. Tudo bem? Então eu espero ter sido o mais claro possível e a gente então se vê aí na nossa próxima aula. Obrigado e até a próxima.